E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem, gente, é hoje com muito prazer que eu trago aí para vocês mais um curso da nossa empresa aí, Laboratório dos Notebooks. Estamos trazendo aí para vocês em primeira mão um curso de osciloscópio, curso bem completo, um curso muito pedido, tanto aqui no canal quanto pelos alunos do nosso curso de análise de esquemas elétricos. E nós vamos aí fazer a apresentação para vocês. Peço a vocês que fiquem comigo até o final do vídeo. E no final do vídeo, como sempre, eu tenho aí um presentaço para vocês. Quando a gente fala de osciloscópio, tem muitas pessoas que, embora já estejam envolvidas com a área de reparo, muitas vezes não conhecem. Então a pergunta seria basicamente essa: o que é e para que serve? Então, basicamente, um osciloscópio ele é um instrumento de medição que representa gráficos bidimensionais de um ou mais sinais elétricos no domínio temporal. No modo de funcionamento usual, um osciloscópio mostra como é um ou mais sinais elétricos variantes no tempo. Neste caso, o eixo vertical Y ele representa a amplitude do sinal, que no caso seria a tensão do sinal que você está medindo, e o eixo horizontal ele representa o tempo. A intensidade ou brilho do ecrã é por vezes denominada como eixo Z. Nós temos aqui, de um lado, um multímetro, e digamos de passagem é um mega multímetro, né? Seria um Fluke 117. E do outro lado nós temos aí a representação de uma senoide. Mas por que eu coloquei essas duas imagens? Porque basicamente na nossa bancada nós utilizamos durante o dia a dia um multímetro. E o multímetro, apesar dele nos ajudar muito, toda a informação que o multímetro consegue nos passar é uma informação numérica. Se eu medir uma linha, vamos dizer de 110 volts AC, no meu multímetro ele vai me mostrar 110 volts AC, basicamente. Nem sempre é exato 110 volts, mas ele vai me mostrar aí a numeração de 110 volts. Só que eu estou medindo uma rede alternada. E se é uma rede alternada, quer dizer o quê? Que eu não tenho 110 volts fixos. Esses 110 volts eles estão alternando. Então ele parte de 0 até mais 110 e depois ele parte de 0 novamente até menos 110. Só que o multímetro não mostra isso para gente. Na placa do notebook, gente, o funcionamento é o mesmo. Porque se você medir uma linha e a linha estiver com uma falha, dependendo da falha, que pode ser um ripple ou um ruído, você não vai conseguir obter essa informação pelo multímetro, porque ele vai te mostrar apenas o número, ele não te mostra a qualidade do sinal que você está medindo, ele não te mostra graficamente aquele sinal o qual você está medindo. Então foi por isso que eu coloquei aqui o multímetro e nós temos também aqui essa senoide. Essa senoide aqui pode ser a representação gráfica de qualquer tipo de sinal, mas aqui nós vamos utilizar para representar a nossa rede elétrica de 110 volts. Então, vamos assumir que nós temos aqui, no meu desenho está horrível, né? Então, vamos assumir aqui que nós temos 110 volts AC. E aqui, deixa eu só apagar isso aqui, gente, rapidinho. E aqui, neste ponto aqui, nesse exato ponto, nós temos 0 volts. Isso aqui vai ser 0. Então eu quero que vocês pensem comigo. Essa tensão aqui de 110 volts, ela vai começar de algum ponto. Qual é o ponto? É o 0. Então ela vai subir de 0. Ela vai subir aqui, vamos dizer que aqui eu tenho 30 volts, 50, 80, até chegar no máximo aqui, que é os nossos 110 volts, ok? Isso aqui seria mais 110. O que vai acontecer quando ela chegar neste ponto aqui? Ela começa a cair. Então vai chegar em um ponto aqui que eu vou ter 0 volts novamente. Aí eu começo menos 30, menos 40, menos 80, até chegar neste ponto, onde eu terei menos 110 volts. Isso aqui, o nosso querido multímetro, ele não consegue capturar. Ele vai simplesmente nos apresentar aqui que nós temos 110 volts AC. Tanto é, nós temos que selecionar aqui no multímetro qual é o tipo de fase que nós estamos medindo. Se nós estamos medindo em fase alternada ou se é em fase contínua. Já no osciloscópio não. No osciloscópio, além de ele nos dar essa informação numérica, ele vai nos dar um valor numérico,
seria aí aproximadamente 110 volts. Ele também vai nos mostrar como este sinal de 110 volts ele se comporta dentro do espaço-tempo, ou seja, à medida que o tempo vai passando, ele vai se deformando, né? Alguma coisa vai acontecendo e essa informação vai ser representada na tela. Por que isso é importante para nós? Porque muitas vezes você mede ali um sinal de 3,3 volts e aparentemente esse sinal está ok, mas ele não está. E com o multímetro é impossível você detectar essa falha. Você vai precisar realmente utilizar um osciloscópio, porque no osciloscópio, vamos dizer que você tem lá os 3,3 volts, vamos colocar só 3 volts aqui, nós temos lá uma linha, como é uma tensão contínua, né? É para ser contínua, nós temos uma linha. Mas vamos dizer que em determinado momento acontece alguma falha. Essa falha aqui, ela não é bem-vinda no nosso circuito. A placa não admite esse tipo de falha aqui. E isso aqui pode ser o seu problema. E, lógico, tem como você resolver? Tem, você vai resolver no chute. Você vai tentar trocar um capacitor, você vai tentar trocar um transistor, e vai trocar um PWM, e no susto você vai resolver. Mas se você tem um osciloscópio em mãos e você sabe utilizar o osciloscópio, você vai medir aquela linha, você vai encontrar esse ruído, essa falha, e vai fazer ali a troca do componente defeituoso, realmente entendendo, sabendo e dominando realmente o que você está fazendo. Então o osciloscópio ele vai te ajudar a analisar as fontes que você vai encontrar na placa do notebook, os sinais de comunicação dos componentes, enfim, várias outras informações que nós vamos ver ao longo da nossa apresentação. Então, basicamente, um osciloscópio serve para isso aqui, para que além de você ter uma informação numérica do valor que representa aquele sinal que você está medindo, você também tem ali uma representação gráfica de como esse sinal se comporta à medida em que o tempo vai passando. Dentro desse curso, nós veremos o que? Nós veremos a ligação, a calibração, os ajustes e as funções do osciloscópio, como vocês podem ver. Aqui nós temos um osciloscópio da Rigol, que está servindo aí como demonstrativo para vocês. Ele tem aí várias e várias teclas de ajuste, de função. E o nosso modelo, apesar de ser um modelo diferente, não foge muito do que está sendo apresentado aí para vocês. Porque as teclas de funcionamento básico, que elas precisam ser utilizadas e são as quais você precisa dominar para saber utilizar seu osciloscópio, elas são as mesmas em qualquer osciloscópio, independente de marca e de modelo. Nós vamos também entender os conceitos do que seria período, o que seria frequência, o que seria uma amplitude, o que seria pico a pico. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Tem tantos volts pico a pico, mas o que é esse pico a pico? Então, todos esses conceitos, essas nomenclaturas, elas serão abordadas dentro do curso. E também estamos aqui na parte que vai mais interessar a maioria dos técnicos, disso eu tenho certeza, que nós vamos analisar a sequência de starter, dessa vez utilizando um osciloscópio. Então nós vamos analisar tensão por tensão, sinal por sinal, tudo utilizando um osciloscópio. Você vai ver como cada sinal, como cada tensão na placa ela se comporta. Então a gente vai começar pelo circuito do RTC. Vamos entender também dentro do curso por que analisar esse circuito. O circuito do AC Jack, o circuito do Buck Converter de 3,3 e 5 volts, o circuito do Super I/O, que a gente colocou como EC, que seria a abreviatura de Embedded Control, a sequência de Power On e também a nossa BIOS. Quais são as análises que a gente tem que fazer na BIOS, isso aqui com a placa ainda em stand-by, gente. Sequência de starter, placa em stand-by, todos os sinais, tensões, habilitações que a gente tem que ter nessa placa. A gente vai ver como analisar fazendo uso do osciloscópio, entendendo aqui quais são os sinais que a gente tem que capturar no gate dos transistores de alta, de baixa, quais são as linhas de comunicação entre a BIOS e o Super I/O com a placa em stand-by, até que a placa esteja apta a ser startada. Nessa sequência de starter aqui, a gente vai analisar todos os sinais da placa em stand-by e por último a gente vai entender como funciona a sequência no momento em que eu pressiono o botão de power até essa informação chegar no Super I/O, o Super I/O se comunicar com a BIOS e ele passar essa informação para o gerenciador da placa, que pode ser ponte sul ou ponte norte, ou PCH. E tudo isso a gente vai ver utilizando um osciloscópio passo a passo. Logo em seguida que a placa startou, nós veremos aqui como funcionam
a sequência de start no despertar dos sinais S4, S3, as habilitações, como as fontes surgem nessa placa. Veremos aí o funcionamento das fontes, como analisar a qualidade da tensão que está presente em cada bobina. Então seria as fontes de 1.8, 1.5, 1.05, V-Core, 0,75 e também o circuito transfer, que algumas pessoas chamam de tensões terciárias, mas esse aí seria o circuito transfer, que a gente chama aqui no Brasil de transferidor. Logo em seguida, depois que a placa recebe a alimentação do processador, o gerador de clock ele precisa começar a funcionar. E esse gerador de clock, quando ele começa a funcionar, ele vai receber um clock base, que a gente vai ver como medir esse clock, e a partir desse clock ele tem que distribuir clock para a placa inteira, para as memórias, para o processador, para a ponte norte, ponte sul, PCH, o circuito ODD, circuito LVDS, para BIOS, para o Super I/O. Existem várias linhas de comunicação que dependem desse clock que é enviado pelo gerador de clock. Nós veremos como analisar isso passo a passo. Ainda dentro desse circuito aqui, nós vamos analisar quais são as linhas de comunicação da memória, nós vamos analisar as linhas de comunicação do Super I/O, nós vamos entender como funciona a comunicação entre o processador, Thermal Sensor e Super I/O, a fim de manter o circuito do Thermal Sensor funcionando. Ou seja, Super I/O recebe a informação do Thermal Sensor para que ele possa regular a tensão e assim ele aumentar ou diminuir as rotações do cooler para manter o processador sempre em uma temperatura constante e uma temperatura segura dentro dos padrões de trabalho do processador. Veremos como analisar o circuito LVDS, dessa vez fazendo uso do osciloscópio, quais são os sinais de clock que a gente tem que encontrar e como saber se realmente é uma placa que liga e não dá vídeo ou se a nossa placa está liberando vídeo e o defeito está na nossa tela ou de repente no próprio cabo LVDS. Depois que a placa está startada, nós ainda temos alguma análise para fazer na nossa BIOS, pois essa BIOS ela tem que estar se comunicando com o Super I/O e no caso de uma placa-mãe com duas BIOS, a segunda BIOS precisa se comunicar com o PCH, senão nós não teremos o sinal de vídeo na tela. E aí a gente vai entender como funciona essa comunicação e se essa comunicação está presente ou não, se será necessário regravar essa BIOS e saber se a nossa BIOS realmente está funcionando. Ainda assim temos a análise do bloco de LPC, que para quem não sabe é o bloco responsável por fazer o controle da comunicação entre o Super I/O e o host da placa, que no caso pode ser tanto ponte sul quanto ponte norte. Bem, gente, eu já apresentei para vocês aí o cronograma do nosso curso. Como é de praxe, os nossos cursos sempre recebem aí várias e várias atualizações ao longo do tempo. E agora eu vou deixar vocês aí com um trechinho aí das imagens do nosso curso para que vocês possam apreciar. E logo logo eu volto aqui novamente para que nós possamos dar continuidade na apresentação do curso. Can I be your superhero?
Can I be your superhero? Bem, gente, já estamos aqui de volta e agora nós vamos falar da oferta. Peço a vocês que se segurem aí nas cadeiras, porque eu sei que muita gente vai cair da cadeira neste momento. E não é porque o preço é absurdo não, tá? É porque o preço está realmente ótimo se você levar em consideração que com certeza esse é o curso mais completo que você vai encontrar na internet brasileira e por um preço super acessível. Não existe desculpa para você não estar realizando a sua matrícula agora mesmo. Primeiramente, eu quero dizer que se você é aluno do Laboratório dos Notebooks, se você já tem o nosso curso de análise de esquemas elétricos e você está assistindo essa aula, já pode abrir outra aba aí no seu navegador, acessar a nossa plataforma e ver que você tem um novo curso de osciloscópio totalmente grátis. É isso mesmo, gente. O curso de osciloscópio completo, com todas as atualizações futuras, já está liberado na conta de todos os alunos que já são participantes do curso de análise de esquemas elétricos. Então você fez um investimento no curso, tenho certeza que você não se arrependeu de forma alguma, e agora eu estou te dando mais um motivo para que, se de repente você ainda não é nosso aluno, dessa vez você não tem desculpa. Você vai levar de uma vez só o melhor curso de análise de esquemas elétricos do Brasil e também o melhor curso de análise prática com osciloscópio do Brasil, totalmente de graça. Se você ainda não é aluno, fica tranquilo. Você quer comprar o nosso curso de osciloscópio sem problema algum, porque pelos próximos 15 dias, a contar da data de hoje, a data que eu estou gravando esse vídeo, pelos próximos 15 dias até 8/5 de 2017, você vai deixar de pagar R$ 197 e vai pagar apenas R$ 97, gente. Exatamente isso. Eu sei que parece que eu estou ficando doido de entregar um curso dessa magnitude por um valor tão insignificante, R$ 97. Vocês vão aprender a manusear o osciloscópio, regular, calibrar, função por função, botão por botão. Além disso, eu vou analisar juntamente com vocês em videoaulas, como vocês viram na tela que se passou agora há pouco. Eu vou analisar a placa do começo até o fim, do momento em que ela não tem tensão alguma, até o momento em que as tensões surgem na placa, que seriam as tensões de standby, até você pressionar o botão de power, as fontes secundárias serem despertadas, os circuitos começarem a trocar informação uns com os outros, até o processador liberar o sinal de vídeo na tela. Vocês estão levando tudo isso pelos próximos 15 dias por R$ 97. Eu tenho certeza que vocês não vão perder essa promoção, que só estará valendo pelos próximos 15 dias. Depois dos 15 dias, ela vai aí para R$ 197, que ainda assim vai ser um curso de graça, porque vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar com essa carga horária por R$ 197 e muito menos por R$ 97. Eu deixo aí um forte abraço para vocês e nós nos vemos em sala de aula.